Se você acredita que cortar o açúcar vai ser a cura da sua diabetes, você precisa parar com isso agora mesmo. Eu sou a Ju, diabética tipo 1 há quase 10 anos, e aqui no meu canal eu compartilho com vocês sobre saúde e a minha rotina. E se você quer fazer parte dessa comunidade e não perder nenhum vídeo, por favor já se inscreve no canal. Pois é isso mesmo que você leu no título. Simplesmente cortar o açúcar não vai fazer sua glicemia melhorar, e eu vou te explicar o porquê. Mas antes, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, lá para os meus 18 anos, quando eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1. Isso já faz quase 10 anos, e naquela época, meus pais, parentes, amigos, ninguém sabia sobre o diabetes e como manusear isso da melhor forma. A gente não tinha a menor ideia do que era essa doença, e por falta de recursos a gente não podia ir a bons médicos, por isso a gente ficou sem informação. Naquela época a gente sempre ouvia a seguinte frase: é só cortar o açúcar que a glicose dela vai ficar excelente. Corta o pão, corta o bolo, corta o doce. Isso aí vai fazer essa glicose ficar boa de novo. Obviamente isso não deu certo pra mim naquela época e muito menos agora. Isso porque o açúcar não é o maior vilão do diabetes. Na verdade, nem existe um vilão por trás do diabetes. Existem mais de 40 fatores que podem influenciar a nossa glicemia. A verdade é que depois desses anos todos que se passaram, eu estudei muito e busquei informação do que realmente pode impactar minha glicemia de forma saudável e as não saudáveis. E hoje eu resolvi trazer pra vocês a verdadeira virada de chave na minha vida, pra você entender o que realmente faz essa glicemia subir, porque a gente não deve culpar só o açúcar por isso. Na época que eu era adolescente, cortaram meu biscoito, meu bolo, meu arroz, enfim, tudo tinha que ser sem açúcar. Tive que trocar o arroz, por exemplo, batata, aipim, outras coisas que são mais saudáveis. E sim, são muito mais saudáveis do que comer um bolo, gente, eu sei disso. Mas alimentos saudáveis que possuem carboidrato vão impactar a glicemia da mesma forma que se você tivesse comido uma fatia de bolo. Isso porque todos os alimentos que possuem carboidratos vão fazer nossa glicemia subir, sejam eles saudáveis ou não. Isso porque comer saudável não significa comer para controlar a glicemia. Mas calma que eu não tô aqui para proibir ninguém de comer carboidrato, eles são maravilhosos, fornecem energia para as nossas células. O que a gente precisa aprender é como usar o carboidrato ao nosso favor. Como eu disse para vocês, existem mais de 40 fatores que influenciam a nossa glicemia. Uma noite mal dormida, um dia estressante no trabalho, remédios que podem alterar o metabolismo da glicose, fazendo com que você tenha mais resistência à insulina, tudo isso pode afetar a nossa glicemia. Mas é claro que alguns fatores podem influenciar mais ou menos. Por exemplo, a alimentação. Ela influencia bastante na nossa glicemia, e é por isso que a gente precisa fazer boas escolhas. Nosso corpo necessita de 3 macronutrientes. São eles os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Se você é diabético assim como eu, entender como esses 3 macronutrientes funcionam é a chave para você conseguir ter uma glicemia muito mais estável, comendo de tudo. Claro, ter uma vida muito mais leve. Vocês precisam entender que o carboidrato ele vai virar açúcar no seu sangue. E esse carboidrato não vem só de doce, gente. Qualquer coisa que tenha carboidrato vai virar açúcar no sangue, isso é fato. O carboidrato pode vir de sucos, de frutas, pães, bolos, grãos como arroz. Tudo isso tem carboidrato e vai virar açúcar no seu sangue. Não só alimentos com açúcar vão impactar a sua glicemia, mas basicamente todos os alimentos que têm carboidrato. Mas é claro que existem carboidratos saudáveis e os não saudáveis. Uma banana, um morango, arroz são muito mais saudáveis do que comer um brigadeiro, um leite condensado ou qualquer outro doce. O que eu quero que vocês entendam é que um alimento saudável vai subir sua glicemia da mesma forma que um doce ou algo com açúcar. Isso porque existe uma regra. A regra é: 1 grama de carboidrato vira 1 grama de açúcar. Isso independentemente do que você está consumindo. Seu corpo não sabe de onde veio esse carboidrato. Ele não sabe se veio da banana ou se veio do brigadeiro. Não importa se veio de uma fonte saudável ou não. Ele vai virar açúcar no seu sangue. Mas é claro que eu não tô dizendo pra vocês que comer um brigadeiro é a mesma coisa que comer uma banana, gente. Não é assim que funciona. Os alimentos eles vão muito além do impacto que dão na glicemia. Uma banana é muito mais saudável que um brigadeiro. O que a gente não pode esquecer e ignorar é que todos os alimentos possuem impacto na nossa glicemia, e não só os doces. A fruta é muito saudável, mas ela também impacta na nossa glicose. E aí você deve estar pensando, agora é só cortar os carboidratos e pronto, minha glicose vai ficar maravilhosa. Calma, chuchu, que também não é assim. Gente, é praticamente impossível cortar todos os carboidratos. Quase todos os alimentos possuem carboidratos. O que a gente precisa fazer são escolhas inteligentes. Entender os alimentos com mais e menos carboidratos e saber fazer combinações vão ajudar a frear o impacto desse carboidrato no seu sangue, sem a necessidade de se abster de tudo. Se você quer comer um carboidrato no café da manhã, por exemplo, você pode comer. A única coisa que você não deveria é comer ele sozinho. Por exemplo, você come 2 pães no café da manhã. Que tal você diminuir um pãozinho, mas acrescentar um ovo, que é fonte de proteína e gordura? Junto com esse pão,
vai fazer com que você tenha saciedade e que também diminua o impacto desse carboidrato na sua glicose, fazendo com que esse carboidrato seja absorvido de forma mais lenta, diminuindo assim o risco de picos na glicose assim que você come. Você deve acrescentar complementos ao seu carboidrato sempre que for comê-lo. Por exemplo, o almoço. Se você está acostumado a comer um pratão de arroz e feijão, que tal você adicionar um pouquinho de carne, um ovo, uma salada verde? Tudo isso vai lentificar o impacto desse carboidrato no seu sangue, fazendo com que você possa comer mais quantidade com menos impacto na glicose. Consumir ele puro vai fazer subir muito a sua glicose. E não é isso que a gente quer. O que eu quero que vocês entendam é que culpar só o açúcar vai fazer você esquecer de todos os outros fatores que podem impactar a sua glicose. Além de que, se você proibir o açúcar, isso pode gerar uma compulsão. Na sua cabeça vai ficar, eu não posso comer isso, eu não posso comer isso. E aí, quanto mais você vai pensando que você não pode comer, mais você vai querer comer. E isso é uma coisa que realmente acontece. Já aconteceu comigo. Quando eu me proibia de comer alguma coisa, eu acabava comendo muito mais e várias vezes ao dia, comendo muito mais do que eu realmente precisava, sabe? Esse não é o objetivo aqui. Não existe nada proibido. Você precisa apenas fazer escolhas boas, escolhas conscientes. A gente precisa saber escolher as nossas batalhas. Ao invés de sair comendo todo tipo de doce, você vai escolher um doce e comer. Não tem problema comer um doce de vez em quando, em pequena quantidade. Porque se você comer um pouquinho uma vez ou outra, isso com certeza é fácil de manusear com a sua insulina e não vai ser um grande problema para você. Não vai ter um grande impacto na sua glicemia, entende? Vocês são livres para fazer as suas escolhas. Proibir nunca é uma boa ideia. O que a gente precisa é ter equilíbrio e conhecer o impacto que os alimentos têm na sua glicemia. Assim, ter equilíbrio e fazer boas escolhas. Isso, gente, são princípios não só para pessoas com diabetes, tá? São princípios de uma vida saudável. Se você comer as coisas com equilíbrio, entendendo o impacto que ela tem no seu corpo, a sua vida vai ser muito mais leve, descomplicada, com saúde e longevidade. É o sonho de todo mundo, né? Então, se você tem diabetes ou conhece alguém com diabetes, ou até mesmo se você não tem, mas caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, entenda que esse vídeo também é para você. Justamente porque o equilíbrio ele faz parte da nossa vida. E se você pretende ter uma vida saudável por anos e anos aí, entender isso é a chave para tudo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para mim. Eu quero realmente que vocês entendam que vocês não são proibidas de comer nada. Comer uma fatia de bolo de vez em quando, um brigadeiro numa festinha, não vai estragar com a sua glicemia. O que você precisa saber é entender como eles funcionam no seu corpo e se preparar da melhor forma para isso. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Por favor, se inscrevam, deixem um like pra mim e deixem um comentário também, por favor, que já me ajuda muito a crescer o canal. É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.